Olá Brasil, uma ótima tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Notícias e sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos no ar nesta tarde trazendo e compartilhando com cada um de vocês, com você cidadão de bem, notícias atualizadas, importantes de credibilidade de tudo o que acontece no nosso Brasil, no meio político, no governo Bolsonaro e nos bastidores de Brasília. E vem comigo agora, explodiu. Moro foge de Curitiba ao receber notícia, cercado, o traidor surta e o pior acontece, e isso a mídia esquerdista não vai mostrar. Após notícias e muito sérias, o que se fala é que Moro Iscariotes, cercado, foge desesperado. Isso porque o cerco está se fechando. E Bolsonaro, o povo brasileiro, advogados não estão para brincadeiras. Tudo se volta contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e o que fazem os covardes? Fogem. Ele vai ficar sem proteção, sem dinheiro e sem opção. Aliás, virou um político. Num péssimo momento e da pior forma de se fazer isso. Depois desse papelão todo, ficou mesmo feio para o senhor Moro. Acompanhe todos os detalhes e o contexto aqui agora no seu canal BR Notícias, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho. E a notícia: advogados denunciam Moro à comissão da presidência de Bolsonaro e juristas protocolam denúncia contra Sérgio Moro. Pois muito bem, um grupo de juristas protocolou uma denúncia contra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na Comissão de Ética da Presidência da República. Entre os motivos está a suposta negociação pela indicação ao Supremo Tribunal Federal que teria ocorrido entre Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Em um dos trechos divulgados, o documento diz: o primeiro dos atos antiéticos, ora imputados ao denunciado Moro, consiste na conduta suscitada pelo presidente da República de exigir sua indicação para a vaga de ministro do STF, em troca da continuidade do cargo de ministro de Estado de Justiça. Ainda no texto, os autores da denúncia também afirmam que Moro aceitou vantagem ou promessa de vantagem sobre o pagamento de uma pensão à família do ex-ministro, caso o próprio morresse durante sua gestão à frente do Ministério da Justiça. O próprio Moro declarou na entrevista em que externou seu pedido de demissão, afirmou que a única condição que fez foi um pedido de pensão à sua família se algo ruim lhe acontecesse. Por fim, solicitam a sanção de censura ética a Moro e que as conclusões do procedimento sejam enviadas ao Ministério Público Federal. O documento é assinado pelos advogados Celso Antônio Bandeira de Mello, Lênio Luiz Streck, Caroline Proner, Marcelo da Costa Pinto Neves, José Geraldo de Souza Júnior, Kenaribe, Antônio Gomes Moreira Maués, Vera Lúcia Santana Araújo, Marcelo Andrade Catone de Oliveira, Gisele Guimarães, Geraldo Prado, Eida Zancaner Bandeira de Mello, Fábio Roberto Gaspar e Marco Aurélio de Carvalho. Pois muito bem, o grupo de advogados foi claro, bateu em cima e protocolou uma denúncia contra o ex-ministro Sérgio Moro. E vejam só, e com tantas descobertas, notícias e denúncias contra o ex-ministro Moro, o que ele faz, Brasil? O traidor sumiu. As notícias que chegam e se espalham rapidamente dizem sim que fugiu de Curitiba depois de todo esse reboliço.
Então, pensa mesmo que é assim? Perícia preliminar da Polícia Federal no celular de Moro descarta acusações contra Bolsonaro em conversas com ministros e integrantes do governo. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou depoimento à Polícia Federal no último sábado, dia 2, para esclarecer as acusações que havia feito ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, para a tristeza daqueles que acreditavam que grandes segredos seriam revelados, uma perícia preliminar no celular de Moro não dá respaldo a qualquer atitude ilícita, eventualmente cometida por Bolsonaro, pelo menos nas conversas que o ex-ministro teve com outros ministros e integrantes do governo. E essa análise do aparelho mostrou apenas conversas sem conteúdo relevante para a investigação. Outro fato que chamou a atenção da Polícia Federal é de que Moro apagou quase todas as conversas que existiam em seu celular e, como justificativa, afirmou que havia feito isso pois tinha medo de ser hackeado novamente. O seu depoimento estendeu-se por cerca de 8 horas, porque grande parte do tempo foi usado para resgatar as tais conversas apagadas que no fim não provaram nada. A Polícia Federal ainda indagou sobre como o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Moro, aparentemente, mudou seu discurso e limitou-se a dizer que era apenas o presidente quem deveria explicar. Pois é, Brasil, o cerco está apertando e até o momento nada. Eu digo que até o momento nada foi provado contra o nosso presidente Bolsonaro. Se Moro provar um crime do presidente, estará encrencado. Se não provar, estará mais encrencado ainda. Se Jair cometeu um crime tentando interferir nas investigações da Polícia Federal, Moro errou em não ter aberto um procedimento para expor e punir o presidente, ao invés de negociar um cargo em troca de seu silêncio. Se provar um crime do presidente, o ex-ministro da Justiça também estará encrencado. Se não provar, Brasil, mais encrencado ainda. Errou quando foi para a televisão e disse que Jair não tentava interferir e que as polícias tinham liberdade. Errou ao defender um criminoso em troca de um cargo para o inimigo. Errou em não divulgar que a tal interferência era justamente mudar o líder que impedia que algumas investigações andassem. Errou em não explicar aos leigos que um relatório não significa ter acesso a informações adiantadas, como saber antecipadamente onde a polícia irá fazer uma busca. Pelo contrário, um relatório é o resumo das atividades da investigação depois que elas já foram executadas. Impossível interferir no passado. Errou por não permitir que o presidente tivesse acesso aos relatórios da investigação sobre Adélio Bispo, os mesmos que a jornalista do Globo obteve semana passada e já adiantou, em matéria jornalística, que a Polícia Federal concluiu que Adélio agiu sozinho, sem comparsas ou mandante. Se um jornalista pode ter acesso ao relatório, por que o presidente da República não poderia ter? Se a opinião da mídia, que fomenta a opinião da população, não interfere nas investigações, por que a opinião do presidente interferiria? Porque a leitura do relatório é tão inocente para os jornalistas e tão perigosa para um líder eleito pela maioria do povo. Errou quem deu o relatório secreto à jornalista e o negou ao presidente. Repito, errou quem deu o relatório secreto à jornalista e o negou ao presidente. Errou quem gravou conversas presidenciais e encontrou aliados nos inimigos do país, que até ontem dizia combater. Errou em espalhar que tinha 15 meses de conversas recheadas de provas e, no final, entregou 15 dias de fofocas, entre ele e seu entorno, sem uma frase sequer
onde o acusado lhe envia uma ordem expressa, mandando agir de tal forma para acelerar ou travar uma investigação policial. Errou em montar um circo patrocinado pelo STF e, no final, sem ter provas, devolveu a bola aos agentes da justiça, deixando nas entrelinhas que quem deve provar que não tentou interferir é ele, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Errou feio, se viu um crime e mesmo assim negociou um cargo com um criminoso. Errou muito mais quem está hoje nas redes sociais tentando explicar o significado de lealdade. Não era para ser fiel ao presidente, seu Sérgio. A lealdade era pela causa. E o Senhor prejudicou a causa e não ao Jair. Será que ainda não percebeu que quanto mais os adversários se movem para destruir o pouco que a direita conseguiu, mais eles organizam para fazer valer os seus votos? É o que eu gostaria de deixar para todos vocês nessa tarde de hoje. Obrigada a todos pela companhia, a credibilidade. Tenham uma ótima tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Mas antes, por favor, inscrevam-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho.